Nosso Deus, nós vos louvamos e bendizemos e glorificamos, porque vós sois aquele que nos ama. E nós vos agradecemos a noite que passou e esse dia que começa, todas as graças e bênçãos e dons que vós tendes reservado para nós nesse dia. Que vosso Espírito Santo nos ilumine, nos guie, nos guarde e nos faça cada vez mais agradáveis a vós, cada vez mais semelhantes a vós, conforme vós quereis. Porque vós nos amais e vós nos quereis junto de vós para todo sempre. Glorificado sejais, Senhor. Muito obrigado. Glória a vós, Senhor. Amém. Uma das coisas, ou por outra, aquilo que mais nos faz semelhantes a Deus é o amor de Deus. E Deus é tão grande que Ele vai lá onde nós estamos para nos tomar e elevar até junto dEle, pois que Ele nos quer junto a eles para todo sempre, né? Para isso Ele nos criou. Eu provenho de uma família espírita e na minha mocidade seguia também as ideias da minha família. Até que um dia encontrei a Raquel. Encontrei a Raquel e fiquei perdido de amor pela Raquel. E fui pedi-la em casamento. E ela me disse que só casaria comigo se eu fosse católico, como ela era católica. E que se eu não fosse católico, ela não iria casar comigo. Então, naquela ebulição de amor, né? Eu fui ao padre e me confessei. E comunguei tudo aquilo. E depois voltei para ela e disse: olha, eu fui lá, confessei, comunguei. E estou convidando você para ir à missa agora no domingo, né? E aí começou o nosso namoro, depois noivado, depois a gente se casou. Mas tudo isso foi feito porque o Espírito Santo já tinha me inundado de amor, do amor de Deus e do amor para ela. Nós fomos muito felizes durante um certo tempo, porque ela ficou grávida e perdeu o neném, né? Logo no 4º mês ou 5º mês de gravidez. E depois de um ano ela morreu também. E eu me lembro de ficar andando lá no corredor de nossa casa, refletindo: bom, Deus me chamou a Ele através de Raquel, agora tirou Raquel. De certo, Ele me quer para Ele. Pois se Ele me chamou através dela, e agora ela saiu, de certo Ele quer ficar diretamente comigo, né? Em vez de ficar através dela, de certo é diretamente comigo. Quem sabe eu dedico a minha vida a Deus, né? E aí passei para lá, para cá, no corredor, falei: eu vou ser monge, vou entregar minha vida a Deus. E depois saí procurando um mosteiro aonde eu poderia entrar, entregar minha vida a Deus.
E era fim de ano, eu vim aqui ao Rio de Janeiro, aqui não, lá. Fui ao Rio de Janeiro para ser padrinho de um garoto que tinha nascido, de uns amigos meus. E lá conheci o mosteiro de São Bento. Conversei lá com o padre mestre, que na época era Dom Inácio Ascioli, e marcamos para eu entrar no mosteiro. No mês seguinte. E quando eu entrei para o mosteiro era carnaval, né? E daí, até agora, não saí de lá. Depois veio aquilo que eu já contei para vocês, não é? Que eu estudei lá no mosteiro, estudei fora, etc, etc, etc. Fui para Paris para me formar em psicologia e lá reconheci a renovação carismática e depois voltei para o Rio e estou lá até agora, né? E trabalhando em todas as áreas da renovação no Brasil inteiro. E pronto. E daí surgiram os livros, como por exemplo, esse aqui, que se chama Cura Profunda, né? Que é um manual de tudo que eu aprendi para a oração de cura. Cura profunda. Todos os elementos necessários para a cura e uma oração de cura muito grande que tem aqui. Chama O Manual, Cura Profunda. E a revista que vocês já conhecem, que é Jesus Vive ao Senhor, não é? Que já apresentei para vocês e que é uma revista mensal que traduz toda a nossa experiência da comunidade Emanuel, todos esses anos de oração de cura, de pregação da palavra, e nós resumimos a nossa experiência da renovação da comunidade Emanuel nessa revista Jesus Vive ao Senhor. E é interessante porque Deus vai fazendo a obra dele, né? Na gente e através da gente. E é muito interessante. Se você for estudar a Sagrada Escritura, a vida de Jesus, você vai ver que Jesus usou um método de treinamento em que ele mostrava para os discípulos, explicava o que estava acontecendo, fazia os discípulos praticar e supervisionava. Então ele mostrava, explicava, praticava e supervisionava. E assim ele chamou os discípulos, levou-os consigo para eles irem vendo como é que aconteciam as coisas e ensinando, e curava os enfermos e mostrava para os discípulos como é que se fazia. Quando ele achou que os discípulos já tinham visto e aprendido bastante para tentar eles próprios fazerem o que ele fazia, então ele os mandou fazer, ele os comissionou, deu poder para eles, instruiu e enviou a fazer as mesmas coisas que ele fazia. Isso está em Mateus, capítulo 10, versículos 1 a 8. E os resultados do treinamento dos discípulos por Jesus estão descritos no livro dos Atos dos Apóstolos. Se vocês lerem os Atos dos Apóstolos, vocês vão ver como os discípulos aprendiam de Jesus e aplicavam e passaram a ensinar
e treinar uma segunda geração. E aí vocês veem lá pessoas como Filipe, Estevão, que não eram dos 12 primeiros, não é? Foram ensinados pelos discípulos, já é uma terceira geração. Isso mostra que convém a gente aprender primeiro, para depois treinar os outros. Isso, lá na comunidade Emmanuel, eu fiz em 3 passos. Primeiro, comecei a rezar pelos enfermos. Não conhecia muito da coisa, mas é começando que se começa. Vocês sabiam disso? Não. É começando que a gente começa. Então comecei a rezar para os enfermos e prestar atenção no que acontecia. Não era só rezar e pronto. Não. Rezava e perguntava: o que você está sentindo? Isso assim, assim. Então rezava por aquilo que ele estava sentindo. Depois, e agora? Como é que está? Não, estou bem. Então eu já guardava aquilo na cabeça, né? E assim fui aprendendo. Depois eu estive nos Estados Unidos com Francis McNutt, que naquela época rezava pelos enfermos, aprendi muito com ele. Estive na França também, aprendi com Felipe Madre. E assim fui aprendendo as coisas e praticando. E fui estudando os livros, como esse aqui, né? Cura Profunda. Esse é o resultado de estudos que eu fiz e da minha prática. De forma que pode ser muito útil para aqueles que queiram praticar a cura. E na revista a gente vai transmitindo aquilo que a gente já aprendeu. Por isso que essa revista é diferente das outras, né? Então, fui aplicando na renovação carismática o que eu tinha aprendido e sempre perguntando ao Senhor Jesus como é que eu poderia ajudar outros a rezar pelos doentes, como faziam os apóstolos, né? Formando uma outra geração. Então preguei muitos retiros sobre o assunto. Lá na comunidade Emmanuel nós pregamos sempre, né? Temos uma missa de cura toda segunda-feira ao meio-dia e muitos são curados. E alguns se interessaram por aplicar aquilo que eu tinha aprendido. Então eu fui ensinando, né, para esses que queriam. E fazia seminários de curas, seminário de libertação, e assim vários cursos em que eles aprendiam e aplicavam. É aprender e aplicar. E eu supervisionando tudo. E assim nós chegamos a um modelo, por assim dizer, um modelo integrado de cura, pelo qual os que fazem esses seminários aprendem a rezar pelos doentes. Eu digo que é um modelo integrado porque descreve como Deus cura a pessoa inteira, corpo, alma, espírito. Não é apenas rezar por uma dor de cabeça ou por uma coisa qualquer. A gente aprende a atender a pessoa inteira. E o Senhor nosso Deus quer justamente isso. O que é que nos autoriza a rezar pelos outros? Eu estava vendo aqui as construções aqui da Canção Nova.
E estava imaginando, puxa vida, quanto trabalho, né? Primeiro fizeram alicerces enormes, né? Depois os alicerces foram construindo as paredes, os encanamentos, a eletricidade, o ar-condicionado e tudo mais. A primeira tarefa de quem constrói é cavar e lançar alicerces. A largura, o comprimento da escavação determina a largura e o comprimento do prédio. Quanto mais profundo e mais seguros os alicerces, tanto mais alto pode ser o prédio. São princípios. E esses princípios de construção também se aplicam ao modelo de cura. O primeiro princípio que se tem que guardar, e que é o alicerce de tudo, é o seguinte: Deus quer curar os doentes hoje em dia. É da natureza de Deus curar. E Ele nos chamou a refletir a sua natureza. São Mateus, no capítulo 10, versículo 1, fala sobre Jesus. Que Jesus chamou a si os 12 discípulos e deu-lhes autoridade para expulsar demônios e curar toda enfermidade e toda doença. Muitos cristãos nunca ouviram falar que Deus quer curar hoje. E uma vez que a gente aprende que Deus quer curar hoje, a gente se abre para aprender a orar pelos doentes, porque é assim que Deus quer curar. De forma que esse é o primeiro princípio. Deus quer curar os doentes hoje. Segundo princípio é a importância do ministério em equipe. A gente vê isso na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 26. Também na carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 2. São Paulo diz: como bons dispensadores das diversas graças de Deus, dizendo que cada um de nós pode ser um dispensador das graças de Deus. Então, como bons dispensadores das diversas graças de Deus, cada um de vós ponha à disposição dos outros o dom que recebeu. Cada um de vós ponha à disposição dos outros o dom que recebeu. A palavra para anunciar as mensagens de Deus. Um ministério de cura, de libertação, que seja, para exercê-lo no poder de Deus, a fim de que em todas as coisas Deus seja glorificado por Jesus Cristo. Então, esse é o segundo princípio, que Deus quer que nós ponhamos à disposição os dons que nós recebemos. A maioria das pessoas quer aprender a rezar pelos outros, mas não pensam que podem rezar para a sua própria cura. Vocês podem rezar para a própria cura.
Quando às vezes, lá na comunidade Emanuel, eu peço que levantem os braços os doentes que querem oração, é para demonstrar a cura e, pelo exemplo, ensinar os outros a curar. E agora eu posso rezar menos, me empenhar menos pessoalmente a rezar pelos doentes, porque já muitos podem fazê-lo por sua conta. Enquanto eles rezam, eu posso explicar o que estão fazendo, por que se faz aquilo. E eu tento fazer de modo que todos possam aprender a exercer o dom que está disponível em Deus para todos nós. Cada um de vocês tem dons especiais que o Espírito Santo lhes deu. Tem que aprender a pôr em prática. Só isso. Terceiro lugar, é que a nossa confiança em Deus é demonstrada na ação. O que quer dizer isso? Uma vez, uma missionária americana foi para a China e rezava ali pelo pessoal mais pobre. Então, algumas vezes as pessoas lhe perguntavam assim: mas como é que você faz isso? Como é que você pode fazer isso? Rezar pelos pobres lá. Como é que você pode fazer isso? E ela respondia: e você? Como é que você não pode? Como é que você pode fazer? Ela respondia: e você? Como é que você pode não fazer? Querendo dizer que cada um de nós tem essa capacidade que nos é dada pelo Espírito Santo para rezar pelos outros. Não é o caso de os outros serem curados. A Escritura nunca qualifica quem vai ser curado. Mas a Escritura manda que nós rezemos pelos outros. Se você acha que você não tem capacidade, que o outro não vai ser curado, que você vai passar vergonha, coisa parecida, você está errado. Porque se você crê na palavra de Deus, você tem que rezar pelos outros. A sua confiança em Deus é demonstrada pela sua ação. Eu confio em Deus, por isso eu vou rezar por essa pessoa. Deus mandou que eu rezasse, eu vou rezar. E se ela não for curada? Eu não tenho nada com isso. Não tenho nada com isso. Se não for curada, o problema é com Deus. Agora, o meu problema é que Deus me mandou rezar. Então eu vou rezar porque Deus mandou. A nós compete rezar, a Deus compete curar. Se a pessoa é curada, não é porque eu sou formidável, não. É que Deus é formidável. É que Deus é formidável. Então, a razão pela qual todos nós, todos os cristãos, podem rezar com eficácia pelos doentes, é que todos nós recebemos do Espírito Santo poder para isso.
E esse é o quarto princípio para o ministério de cura. Jesus disse: recebereis poder quando o Espírito Santo vier sobre vós. Atos, capítulo 1, versículo 8. E São Paulo escreve que nós recebemos dons de cura pelo Espírito Santo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Quer dizer, é o poder de Deus que está em nós e não o nosso próprio poder que é a fonte da cura divina. A nossa responsabilidade é abrir as nossas vidas ao Espírito Santo, confiar nele, honrar a presença dele e receber o poder dele no nosso meio. Ele nos quer como seus parceiros nesse mundo. Outro princípio é o seguinte: é a importância dos relacionamentos de amor com os irmãos e as irmãs. São Paulo escreve assim na carta aos Romanos, capítulo 12, versículos 9 e 10. Que o vosso amor não seja fingido. Amai-vos uns aos outros com afeição terna e fraternal. Adiantai-vos a honrar uns aos outros. Quer dizer, esses relacionamentos de amor, relacionamentos sadios e de apoio com os irmãos e as irmãs em Cristo, são tanto a finalidade da cura, porque nós somos curados para amar, como a formação de um ambiente de amor, um ambiente eficaz, um ambiente para que a cura se realize. A pessoa confia nesse amor. O que quer dizer que os primeiros benefícios de nossa união com Jesus e com a vida de Jesus no Espírito Santo é uma vida de amor junto com os irmãos e as irmãs em Cristo. E o último princípio é que Deus, e isso é importante, Deus quer curar a pessoa toda, espírito, alma e corpo. Ele não quer só curar aquela dor de cabeça. Ele não quer só curar aquele calo no dedão do pé direito. Ele quer curar a pessoa toda. Jesus perguntou aos judeus, no Evangelho de São João, capítulo 7, versículo 23, perguntou aos judeus que acabavam de acusar Jesus de estar endemoniado: por que estáis zangados comigo por ter curado um homem todo num dia de sábado? Por que estáis zangado por ter curado um homem todo no dia de sábado? No Novo Testamento, saúde é pensada em termos de inteireza, de bem-estar geral, total. Vida, força, salvação. Tudo isso significa saúde. Não é só o bem-estar físico.
somente quando o ser do homem é sadio e seus relacionamentos são corretos, é que ele pode ser verdadeiramente descrito como são, como sadio. Uma vez, alguém disse que é mais importante saber qual o tipo da pessoa que tem a doença do que saber que doença é que a pessoa tem. É mais importante saber qual é o tipo da pessoa que está com a doença do que saber que doença que a pessoa tem. É mais importante nós termos informação sobre o relacionamento da pessoa com Deus e com os outros do que ter detalhes técnicos sobre a sua doença. Nós oramos pelas pessoas e não simplesmente pelas condições de saúde da pessoa. Se nós pensarmos nisso, que nós rezamos pelas pessoas e não pelas condições eventuais da pessoa, isso vai garantir a proteção da dignidade da pessoa pela qual nós rezamos. Lá na comunidade Emanuel, quando nós rezamos pela cura de alguém, nosso objetivo é deixar esse alguém sentindo-se mais amado por Deus do que antes da oração. E uma das maneiras de exprimir o amor de Deus é mostrar interesse por todo aspecto da vida da pessoa. E muitas vezes isso significa que orar pelo enfermo toma muito mais tempo, porque você vai se interessar pela pessoa. É um exercício de amor pela pessoa. Então leva mais tempo. Você vai ver os detalhes todos. Esses são então os princípios para a cura. Primeiro, Deus quer curar hoje em dia. Segundo, é importante nós exercermos o ministério de cura em equipe. Terceiro, a nossa confiança em Deus é demonstrada pela ação. Nós recebemos o poder do Espírito Santo para rezar pelos doentes. Outro princípio é a importância dos relacionamentos de amor com os irmãos e com as irmãs. E o último princípio é que Deus quer curar a pessoa toda e não apenas condições específicas. Esses são os alicerces e as paredes do nosso prédio de cura. São os valores. Valores determinam a direção de nossos recursos. Primeiro, um ambiente de cura. Quando o Espírito Santo está presente e quando as pessoas estão cheias de fé em Deus para a cura acontece frequentemente. Jesus compreendia a importância do ambiente de cura. Vocês vão ver em Marcos, capítulo 3. Vocês estão vendo que a Escritura é que nos ensina, né? Vocês leiam a Escritura para aprender. E aqui em Marcos, capítulo 5, versículos 35 a 42, aqueles que estão tomando nota depois podem verificar, né? Jesus ressuscita
a filha de Jairo. Ele estava indo rezar pela jovem, quando vieram dizendo: o senhor não precisa ir lá não, porque ela já morreu. Não precisa ir lá. É que eles não tinham fé de que Jesus podia curá-la. Mas em vez de desistir, porque a pessoa já tinha morrido, Jesus insistiu em ir até a casa de Jairo. E só levou consigo Pedro, Tiago e João, porque esses tinham fé. E os outros estavam cheios de descrença, de forma que esses que não tinham tanta fé na cura, esse eles deixou para trás e levou Pedro, Tiago e João. E com isso ele criou um ambiente de expectativa de cura e não um ambiente de descrença. Ele chegou àquela casa e estava cheia de pessoas chorando e lamentando-se em alta voz, como era costume dos judeus, né? Antigamente aqui no Brasil tinha também essas pessoas. Morria alguém, vinham logo umas mulheres de preto, né? E ficavam chorando e chamavam-se carpideiras. Carpideiras. As pessoas que iam chorar pelos mortos. Mas lá entre os judeus tinha esse costume. Então, Jesus chegou na casa e estava todo mundo aquilo lamentando e tudo mais. E era costume as pessoas dizerem: olha, veja aquilo que ela fazia para nós, esse chale aqui, ela que fez para mim de crochê, veja, ela dava esmola para os pobres, ela era uma formidável, era isso, aqui, assim, para chorar pela pessoa e lamentar-se pela pessoa que era muito boa, né? Depois que a gente morre, a gente passa a ser bom, você já reparou? Enquanto a gente vive, a gente é uma peste. Mas depois que morreu, coitado, ele era tão bonzinho. Ela nunca falava dos outros, era só para ajudar. Mas aí Jesus botou todo mundo para fora. E ele levou com ele só o pai e a mãe da menina e esses discípulos. E entrou para onde a menina estava. Por quê? Porque o pai, a mãe e esses discípulos tinham fé, tinham essa esperança, amavam a menina. Não era uma pessoa que tinha ido lá só porque ouviu falar que a menina morreu. Então eles amavam, criou um ambiente de amor. E já então vocês vão pela segunda vez, primeiro ele excluiu os discípulos que não tinham fé. E agora que ele joga fora, manda sair todo mundo que estava lá só porque a pessoa tinha morrido. E aí então entrou no quarto. Entrou no quarto e o que ele fez? Diz: menina, eu te digo, levanta-te. E a menina ressuscitou dentre os mortos. Lá na comunidade Emanuel, lá no Rio, sempre que nós rezamos pelos doentes, nós procuramos fazer um ambiente de cura, uma atmosfera de fé e de esperança. Nós procuramos criar esse ambiente de fé. Primeiro em mim e também depois nos outros que estão ali para rezar pela pessoa doente. E criar também uma expectativa de fé e de esperança na pessoa que está doente pela qual nós vamos rezar.
E em geral nós perguntamos, eu pergunto à pessoa por quem estou rezando: você crê que Jesus pode curar você? Se ela responde que sim, eu pergunto: você crê que você pode curar, que Jesus pode curar você agora? Se ela diz que sim, então nós temos um ambiente de expectativa e de fé. Deus quer curar. Então nós continuamos com a oração de cura. Então é preciso sempre ver essa existência da expectativa de fé e de esperança para esse ambiente, formar esse ambiente. São Paulo diz na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, a fé é estar certo da substância daquilo que nós esperamos, certos daquilo que nós não vemos. Quer dizer, você vai rezar pela cura. Você não vê nada, mas você está certo porque Deus falou que quer os curar. Você está certo interiormente porque o Espírito Santo está em você. Então você forma esse ambiente. Frequentemente, uma cura leva a outras curas na pessoa. É como casca de cebola. Você tira a primeira casca de fora, tem outra embaixo. Você tira aquela casca, tem outra embaixo. Assim também, você reza pela cura da pessoa, aquela coisa mais evidente, ela é curada daquilo, mas em seguida tem a razão e a causa daquilo que provocou aquela primeira. Então você vai rezar pela causa daquilo. E assim, uma coisa atrás da outra, até chegar no ponto primeiro. Então a primeira coisa é essa formação desse ambiente. Depois, fazer a pessoa desacelerar. Porque as pessoas chegam para ser rezadas, né? Aceleradas, né? Ansiosas, né? Mexe com a mão, mexe com a coisa, aquele negócio todo, né? Então tem que desacelerar, tem que relaxar, tem que ter uma tranquilidade emocional, né? Porque as emoções desencontradas não ajudam o processo de cura e muitas vezes impede que se aprenda a rezar pelos enfermos. Por isso, essa atmosfera é necessária, né? Uma atmosfera emocionalmente carregada prejudica. Então é preciso isso. E entrar em adoração. A adoração é uma das maneiras mais significativas de aumentar a fé na cura. Quando nós nos aproximamos de Deus, o Espírito Santo age em nós. E como nós estamos abertos à ação do Espírito Santo, a reunião para a adoração, receber os sacramentos, receber a palavra de Deus, pode levar à cura. Por isso, nós na comunidade Emanuel, toda segunda-feira, temos a missa de cura. Porque ali tem oração, adoração, o sacramento, e tudo isso
formam um conjunto que leva à cura. E às vezes nós não estamos em ambiente em que nós podemos rezar em voz alta. Não esquecer que Deus ouve o louvor e a ação de graças em nossos corações. O louvor cura. O louvor nos integra no plano de Deus. Uma segunda coisa, então, é isso, é ter tempo para orar. Porque aprender a rezar pelos doentes é como aprender a andar de bicicleta. No começo, o pai dá a bicicleta para a criança, né? E vai correndo ao lado da criança na bicicleta, para ensinar a criança a se equilibrar e a andar de bicicleta. Com o tempo, a criança fica pronta para andar sozinha. Nas suas primeiras voltas de bicicleta sozinha, volta arranhada, um calo na cabeça, né? Porque caiu aqui, caiu ali, né? Mas é assim também na oração de cura. Você deve dedicar tempo e espaço para que as pessoas rezem pelos doentes. E assim, nós precisamos agora, com tempo e tudo isso, dedicação, etc., treinamento. Como é que você vai fazer uma obra de Deus? Você tem que se lançar. Os líderes bem treinados treinam outros. Em Efésios capítulo 4, versículo 11, São Paulo diz: a uns ele constituiu apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, pastores, doutores, para aperfeiçoar os santos em vista do ministério, para o desempenho da tarefa que visa a construção do corpo de Cristo. Cada um tem seu dom, cada um tem seu ministério. Os líderes não devem fazer todo o trabalho para o povo, mas treinar o povo para que o corpo seja construído na unidade. Lá na comunidade Emanuel, eu seria negligente se eu não tentasse treinar outros para curar os doentes, porque isso visa a unidade no ministério. E todos vão rezar segundo o seu dom, mas da mesma maneira, guiados pelo Espírito Santo. E é essa unidade que nós devemos procurar. Unidade, rezamos para a pessoa, para a sua unificação pessoal, a unidade de todo o seu ser, espiritual e corpo, e a unidade da equipe que ora, né? A unidade da comunidade que ora. Então a unidade do ministério é aquilo que Deus quer. Ele nos quer um corpo que seja seu representante aqui na terra. Amém? Muito obrigado. CançãoNovaPlay.com. Assine já!